Raças braquicefálicas. Fofura ou sofrimento? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Bia Gomes. Aqui nesse canal a gente fala sobre medicina veterinária, sou estudante, né? E falamos também um pouco sobre pedagogia na área que eu sou formada. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre medicina veterinária, como o título mesmo diz, né? Raças braquicefálicas. É fofura ou sofrimento? É uma pergunta aí que a gente pode pensar muito bem, né? Analisar, refletir. Enfim, vamos lá explicar um pouco, né? Pug, Bulldog, Shih Tzu são lindos, mas ninguém fala sobre o preço que eles pagam. Exatamente. Por que são polêmicos, né? Criadores exageram as características. Animais nascem com deficiência estrutural. Principais problemas de saúde seria, né, na questão de respiração, termorregulação e olhos, coluna. Então, esses fatores são que são bem impactados, né, por essa condição desses animais. Agora também tem a questão dos veterinários, né, vets defendendo o limite de reprodução e o que os tutores precisam saber antes de comprar, né. E fofura não deveria custar um sofrimento. Então a gente tem esse pensamento aí pra gente refletir. É algo muito estruturado, é difícil assim falar dessa forma e pensar que tem uma solução assim, mas é algo que a gente pode questionar, algo que a gente pode pensar um pouco sobre, porque de fato, né, as raças, né, de animais braquicefálicos, eles têm essa condição, esses aspectos que influenciam diretamente, né, na respiração, na termorregulação. Então, e para quem não sabe, né, por que eles são braquicefálicos? Por que isso acontece? Porque muita gente acha que é na natureza. Eu mesmo, antes de fazer, né, estudar sobre, para mim as coisas não tinham muita, como eu posso dizer, eram naturais ou eram, né, naturais da natureza. Mas o que acontece, né? Porque existem essas condições. Então, como eu falei, raças braquicefálicas, pugs, Shih Tzu, enfim, eu quero falar um pouco sobre o significado da palavra braquicefálica. Braque, curto, céfalos, cabeça cefálica, né? Cabeça curta. E por que de fato são braquicefálicos, né? Porque ao longo de muitos anos, os criadores selecionaram cães com um focinho cada vez mais curto e o crânio mais arredondado. Então, essas características foram reforçadas após gerações até se tornarem o padrão da raça. Então, isso cria o focinho encurtado, narinas pequenas, mandíbula mais curta também, olhos mais expostos, alterações das vias aéreas. Então, essas mudanças anatômicas são exatamente o que define o braquicefálico. Agora, explicando assim, de uma forma mais biológica e anatômica, por que essas raças são, né, braquicefálicas? As raças Pug, Bulldog, Pequinês são chamadas de braquicefálicas porque tem, como eu falei, o crânio mais encurtado, né? E especialmente a parte do focinho. Eles se tornam assim porque é uma seleção artificial, é o que eu tinha comentado, né, no início. É uma seleção artificial. Então, na hora da reprodução, os criadores, né, foram escolhendo cães para reproduzir somente os que tinham um focinho menor,
o que tinha um nariz mais curto, o rosto mais achatado. E com o tempo, essas características foram ficando cada vez mais intensas, né? Devido a essa seleção artificial. E até formar o padrão atual das raças que temos hoje. Então, eles são chamados assim devido ao crânio encurtado, né? E isso não aconteceu naturalmente como muitos pensam. Eu mesmo antes pensava que era tudo natural, mas não, tudo tem uma explicação assim e às vezes até parece uma explicação que a gente fala, poxa, podia ser diferente, podia ser da natureza. Mas essas condições, né, acredito que os criadores queriam deixar uma estética, né, mais própria das raças, e devido a isso teve as condições fisiológicas, biológicas, e que acabam, né, impactando bastante a qualidade de vida do animal e também a questão, né, das condições para manter esse animal bem saudável ou dentro de uma qualidade apropriada, assim, de saúde. O tutor, né, ter essa condição para ter essa manutenção e ter esse cuidado que muitos tutores quando, né, compram, quando adotam os animais, né, dessas raças, não sabem, mas tem muitas coisas que impactam, que têm implicações, né, na parte da respiração. Então, só sabe na hora quando acontece. E quando a gente adota, quando a gente compra um animal, é um ato de responsabilidade. Aquele ser depende da gente. Ele não tem outra forma, né? Ele é dependente do tutor, do proprietário. Então, é nossa responsabilidade quando for adotar ou comprar um animal, é que a gente saiba, né? Estude um pouco mais sobre, brevemente, sobre a raça que tem interesse, sobre as condições, o que pode, né, impactar lá mais pra frente, ao longo da vida do animal, para que, se caso acontecer, né, ou acontecendo, porque querendo ou não acontece, questões de saúde, já tá com esse preparo e já tá com essa ciência, né. Não adianta ele ser bonito, ser esteticamente agradável na sua visão, mas você não ter a estrutura tanto emocional como financeira, como de disposição de tempo, que o animal precisa dessa raça. Entre outras, né, outras raças também têm peculiaridades, mas essa é bem evidente na questão da respiração. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou fazer mais vídeos relacionados sobre temas, né, que a gente pode, né, questionar e também dar uma introdução assim, breve. E é isso, vídeos como esse espero que apareçam mais aqui no canal, porque eles são curtos, mas eles são bem explicativos e espero que agregue aí o conhecimento de vocês. E eu possa, né, compartilhar um pouquinho do que eu sei. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.